rever nossas crenças. A minha paz eu vos dou. O título do primeiro capítulo não pode ser mais explícito. Começar o livro descrevendo os efeitos após a morte de uma vida sem a prática do Evangelho de Jesus é uma mensagem direta para não perder tempo. O resto da obra são detalhes das origens do sofrimento e possíveis consequências. Sei o que muitos estão pensando. Outra interpretação chata e religiosa piegas. Pode ser, se ficarmos presos a enxergar o Evangelho de Jesus no entendimento intelectual da época em que ocorreram os fatos descritos pelos evangelistas. Voltaremos e viveremos no século I. O Evangelho não é velho. Estamos no século XXI. Será que é interessante atualizar a exegese do Evangelho de Jesus para os dias atuais destes princípios éticos morais? Ou será melhor deixar para descobrir depois da morte as consequências de não termos tido a coragem de investigar as suas propostas? Será que o homem de hoje superou o orgulho e o egoísmo em seus corações após a chegada de Jesus? Ou será que o homem só atualizou as ferramentas da época de Jesus para as dos dias atuais para promover a injustiça e a dor nele e no seu próximo? Estamos claramente mais superiores intelectualmente que na época de Jesus para entender melhor sua proposta. Já o nosso moral, apesar de estar muito melhor que no passado, ainda carece de se unir em proporção ao progresso intelectual. A conclusão de que a vida sem a prática do Evangelho de Jesus vai nos levar a uma tragédia moral é real na obra do Nosso Lar. Ao estudar a obra e o testemunho de André Luiz, veremos que esta é a sua principal finalidade: ver as consequências de uma vida desprovida de espiritualidade e da prática do bem. Separaremos o Evangelho de Jesus das interpretações dogmáticas de algumas religiões. Não obstante representantes das religiões serem atualmente os maiores responsáveis por difundirem os ensinamentos de Jesus um tanto alterados, colocando em algumas de suas práticas alternativas às leis divinas, ainda assim as religiões são a primeira porta aberta para adentrarmos no universo dos ensinamentos de Jesus. É verdade que há muitas promessas de facilidade para um lugar melhor no além por parte dos representantes de algumas religiões. Se na vida nada é fácil, qual a razão da facilidade de entrar no além em um ambiente feliz? Na vida, temos tudo ao nosso dispor: experiências, testemunhos, a natureza e outras tantas lições. A vida é também um palco para quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir. Neste palco dinâmico, fazemos o papel de plateia ao mesmo tempo que somos atores e autores. A vida fornece subsídios para que as nossas escolhas sejam certas, caso as interpretarmos bem. Por não conseguirmos um ponto de vista real, continuamos a fazer escolhas erradas e ilusórias. É verdade que os representantes das religiões contribuíram para muitas das nossas escolhas equivocadas. Mas muitos dos acertos também têm origem nas religiões. Condenar as religiões por todo o mal da humanidade é inocentar o materialismo dos seus representantes, que causa e causou muitos males. O segredo entre nós e Deus é a forma como nos relacionamos com Ele, e entendermos como Ele se relaciona conosco. Com o Evangelho de Jesus, a nossa relação com Deus pede mudança.
E esta relação não significa ter a imagem de Jesus na parede, no carro ou na camisa, ou fazer parte de uma religião dita cristã ou não. É uma relação trabalhosa que exige muito esforço e sacrifício do nosso orgulho e nosso egoísmo. O espírito André Luiz participava das práticas religiosas da sua crença exemplarmente, sem a caridade, sem compromisso com suas lições. Participava de uma religião em suas práticas exteriores, que lhe prometia a garantia de uma situação cômoda no além-túmulo. O que deu errado então? André Luiz vai contar no livro, e vamos estudar e analisar. Começar a obra Estou nas zonas inferiores é um choque para quem lê a obra. Onde o céu? Onde o inferno? Nenhum, nem outro. Só a vida estuando. Só homens relativamente felizes ou desgraçados no mundo espiritual. O Evangelho de Jesus está no livro Nosso Lar. Jesus é o guia. O Evangelho de Jesus é citado 9 vezes no livro Nosso Lar. E Jesus citado 31 vezes. Falta Evangelho nas zonas inferiores. A série Nosso Lar propõe o Evangelho de Jesus em nossas vidas. No livro Os Mensageiros, Jesus é citado 52 vezes. O Evangelho de Jesus, 23 vezes. No livro Missionários da Luz, Jesus é citado 36 vezes. O Evangelho de Jesus, 5 vezes. No livro Evolução em 2 Mundos, Jesus é citado 9 vezes. O Evangelho de Jesus, 5 vezes. Todas essas obras do Espírito André Luiz. O que falta então para uma vida melhor no mundo espiritual? Benevolência? Indulgência para com as faltas alheias? Perdoar sempre? Só levaremos para o além-túmulo nós mesmos. Tudo que o mundo nos oferece materialmente ficará aqui. E sabemos disso. Se sabemos o que fazer, qual a razão de investir toda a sua vida para propósitos apenas materiais, em detrimento do espiritual? A crença aqui na Terra tem que fortalecer os projetos de vida futura, sem temer a morte, pois vamos investir, além da experiência material, também para a vida imortal do espírito, além de preparar as outras encarnações que virão. Investir a vida para uma existência puramente de encarnado, ou para uma única existência de encarnado, é uma verdadeira bolha moral. Há confrades espíritas que nos confidenciam não querer mais reencarnar aqui na Terra. A Terra é violenta e injusta, dizem. Mas o que faremos para merecer não voltar a reencarnar na Terra, se até os espíritos superiores reencarnam aqui para nos ajudar? Falta esclarecimento sobre a nossa situação evolutiva, que nos leva a crer que a vida no além-túmulo é de pura acomodação eterna. Nós vamos morrer, e muitos temem esta fatalidade. Às vezes o temor da morte se incorpora na crença de grandes desastres anunciados por pseudo-missionários das revelações trágicas, como se Deus agisse de forma truculenta. Até alguns espiritistas temem a morte. Há várias razões para temer a morte. Certamente, não entendê-la ou não ter fé na vida futura potencializa o medo, que ultrapassa o instinto de conservação. Esse instinto de conservação é muitas vezes usado para justificar o medo. É um erro, pois o medo paralisa e desespera. Já o instinto promove a alegria de viver. Se vamos voltar para o mundo espiritual, seja lá quando for, seja por desastres naturais, seja por doença, seja por morte natural, o que realmente é importante conquistarmos na atual encarnação. Qual a chave da felicidade material se vamos morrer? Isso mesmo, nós vamos morrer. Eu vou morrer. Você vai morrer. E para onde iremos?
O que acumular em vida então? O que podemos levar? A vida continua? Se a vida aqui é temporária, qual a definitiva? Começar a obra pelos efeitos de uma vida de paixões materiais, muitas vezes pertinentes no mundo corpóreo, incompatível com as leis divinas, foi uma decisão feliz por parte dos organizadores espirituais. Ir direto às consequências é ótimo. Vai que a gente morre antes de terminar de ler o livro. Ficamos sabendo das consequências de atos infelizes nossos aqui na Terra. Já no primeiro capítulo. Sabendo, procuraremos o que fazer para uma melhor chegada ao plano espiritual após a morte. É um método comum entre algumas obras de revelações impactantes para nós encarnados. Tomemos, por exemplo, a obra Memórias de um Suicida do Espírito Camilo Castelo Branco, psicografada pela médium Ivone do Amaral Pereira. Na obra, recebida pela médium Ivone, o primeiro capítulo descreve as zonas purgatoriais e o sofrimento daqueles que lá vivem, antes de adentrar nas causas que levam espíritos infelizes a estas regiões. Vamos estudar agora este capítulo, que é uma riqueza incomparável. Não precisaremos morrer para descobrir o que algumas faltas fazem ao nosso destino no além-túmulo, dando-nos tempo para reparar ou renovar nossas atitudes para alcançar a paz tão desejada após a morte. Geralmente, vamos conseguir a paz relativa, não a paz que tanto desejamos. Se a vida está difícil, não desistam. Continuem. Lutem. Suporte o quanto possível. Busquem a prática do bem em alguma instituição da sua organização religiosa. Busque ajuda na medicina para lhe dar forças. Um psicólogo, um amigo, um psiquiatra. Você não está só. Há uma multidão de espíritos torcendo por sua vitória nessa vida que você escolheu para a sua redenção. Sem o Evangelho de Jesus, tudo fica mais difícil. Com o Evangelho de Jesus, tudo fica menos difícil, pois o mundo real é realmente difícil. Um grande abraço, saúde e muita paz para todos e todas.